Olha, tanto o ex-presidente Lula quanto o Bolsonaro aproveitaram a campanha eleitoral do segundo turno para citar os apoiadores de cada governo, como nós falamos. Por isso, a gente recebe agora o cientista político e pesquisador da FGV, Jairo Pimentel, vai conversar com a gente agora um pouco, né, professor, para tentar entender o peso desses apoios. Boa tarde para o senhor. Começo a falar logo do ex-presidente Lula, que vem trazendo aí apoios para ele muito importantes, tanto de presidenciáveis quanto de ex-presidente, é o caso de Simone Tebet e Fernando Henrique Cardoso. E o presidente Jair Bolsonaro, de muitos governadores. Foi toda a semana trazendo diariamente, na parte da manhã, um ou dois governadores para mostrar o apoio. A minha pergunta é, isso é mais na intensidade para mostrar força e poder ou realmente para angariar votos? Olá, boa tarde, tudo bem? Não existem evidências dentro da ciência política de que o apoio de um governador possa trazer dividendos eleitorais para um presidente. A despeito disso, a luta sempre é muito intensa, né, por esses apoios. Na dúvida, os presidentes, os presidenciáveis, preferem que os apoios estejam do seu lado do que do lado do adversário. Então, eu acredito que esses apoios dos governadores têm muito mais um elemento simbólico do que propriamente possam trazer votos de fato. Por mais que os governadores possam ali fazer alguma articulação com os prefeitos e com lideranças locais para tentar trazer esse voto. Mas dentro dos estudos sobre o tema, esse efeito é limitado. Existe sim o contrário, e a gente viu isso no primeiro turno, o apoio do presidente alavancando os governadores. A despeito disso, também a gente percebe que esses apoios dos governadores são meio cartas marcadas, né? A nível subnacional, quem está apoiando Bolsonaro ou Lula está olhando para seu próprio curral eleitoral. Ou seja, quem foi bem no primeiro turno dentro do Estado e quem que pode me trazer maior perspectiva dentro do mercado eleitoral ao médio e longo prazo. É isso que os governadores estão olhando para poder fazer esse apoio. Por outro lado, a gente tem também os apoios a nível nacional, daqueles que ficaram para trás. E, novamente, não existe muita evidência também de que esses apoios importem. Então, se a gente olha para os governadores, de fato, Bolsonaro conseguiu mais apoios nesses dias. Se a gente olha mais a nível nacional, o Lula que saiu na frente com Ciro Gomes e Simone Tebet. No cômputo eleitoral, de uma forma geral, não existem evidências científicas de que esses apoios, de fato, consigam transferir votos para os presidenciáveis. Professor, de fato, essa primeira semana é marcada por apoios, né? E agora começamos uma nova fase que talvez seja o horário gratuito no rádio e na TV, né? Mas realmente não vai dar muito tempo. Agora você ficar recebendo apoios, fazendo solenidade, todo mundo vai sair em busca de votos. A minha pergunta é a seguinte, tem gente que diz assim, segundo turno zerou. Como zerou? Se Lula venceu com 6 milhões e 100 mil votos no primeiro turno, não é Bolsonaro que tem que correr mais do que Lula? Perfeitamente. Existe essa máxima dentro do imaginário coletivo, né, de que segundo turno é uma nova eleição, quando na verdade não é bem assim. Em 70% dos casos, eu fiz esse levantamento com mais de 280 eleições de segundo turno aqui no Brasil, e também mundo afora, onde existe essa instituição, essa forma de escolha eleitoral. Em 70% dos casos, quem chegou na frente no primeiro turno venceu a eleição no segundo. Obviamente que essa probabilidade de vitória do primeiro colocado depende de outros fatores, mas se você olha para a própria mecânica dos votos que foram colocados na urna no primeiro turno, a gente percebe que duas variáveis são importantes. Primeiro, qual que foi a distância do primeiro colocado em relação ao segundo colocado. Obviamente que quem chega no segundo turno com uma ampla vantagem em relação ao seu adversário que veio para o segundo turno em segundo lugar, tem mais chances de vitória. E segundo, qual que é a distância que esse primeiro colocado conseguiu chegar perto dos 50% dos votos válidos no primeiro turno. Quanto mais próximo dos 50%,
mais difícil também é essa chance de virada eleitoral do segundo colocado. Lula chegou muito próximo dos 50%, chegou aí próximo dos 48%, mas nessa segunda variável, que é a vantagem em relação ao segundo colocado, a distância foi pequena. Então a gente espera, por conta disso, que o segundo turno seja bastante apertado, mas Lula entra como favorito e, segundo os modelos que nós desenvolvemos em artigos acadêmicos sobre o tema, eu e mais uma equipe do CEPESP e da FGV, a probabilidade de vitória de Lula, dada essa lógica, é de 77%. Professor, eu falei aqui ainda há pouco que a percepção que nós temos é que o ex-presidente Lula tenta empurrar esse diálogo no segundo turno para a pauta econômica e o presidente Jair Bolsonaro para a pauta de costumes e a pauta ideológica. Cabe que nessa primeira semana nós percebemos de um lado e de outro que muito se falou da pauta de costumes. Eu queria lhe ouvir sobre isso e queria saber se o Partido dos Trabalhadores, com a campanha deles que não tem tanta intimidade com essa pauta de costumes, tem condições de ficar lidando com ela o tempo inteiro? Pode ser um erro? Olha, de fato, essa não é a agenda que interessa para o PT. A agenda econômica é a agenda mais predominante. Acontece que o que percebeu-se no primeiro turno é uma surpresa muito grande de votos de Bolsonaro em comparação ao que se via nas pesquisas, sobretudo de um público que é potencialmente mais evangélico. Então, a estratégia do PT, eu imagino, é tentar superar esse eleitorado que está silencioso e que está se pautando na questão dos valores e costumes para decidir o seu voto e apostando nisso no candidato que tem mais força nessa agenda, que é o Bolsonaro. Se essa é uma estratégia que vai dar certo ou não, a gente vai ver no futuro, mas eu considero que a melhor estratégia para o PT é manter-se dentro do foco da agenda econômica, que é a que lhe dá mais possibilidade de angariar votos. Muito obrigada. A gente conversou então com o cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Pimentel. Muito obrigada, Jairo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.